Muito boa noite, todos os amigos e irmãos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Para nós é uma alegria muito grande poder comunicar o Evangelho, cantar, louvar a Deus, orar junto com os irmãos. Essa é a maneira que nós temos encontrado de continuar sendo igreja, mesmo nesse tempo de dificuldade, de isolamento social. E a gente te convida a se conectar com a gente e participar do nosso culto online, dessa transmissão online. Espero que Deus edifique muito a sua vida, que Deus fale poderosamente contigo nessa noite. Queria também já te pedir, deixa um like aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com pessoas que você acredita que podem ser edificadas com esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, porque nós estamos recheando esse canal com conteúdo interessante a respeito da palavra de Deus, da Bíblia, louvores, adoração e muitas coisas legais ainda que estão por vir. Então esse é o meu convite. Agora eu queria te convidar também a fechar os teus olhos e nós nos conectarmos com Deus, né? A gente tentar se desligar. Eu sei que é um desafio para você na sua casa, né? A chaleira está ligada para passar o café, tem várias coisas que podem tirar a sua atenção, mas eu te peço, se conecta com a gente, se desconecta do mundo para se conectar com Deus nesse tempo. Então eu queria te convidar, fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua face, diante da Tua presença, Senhor, para poder Te louvar, Te adorar, Senhor, cantar louvores a Ti, nos conectarmos, Senhor, e termos esse tempo de espiritualidade, Senhor, tempo de se conectar com o Teu Espírito e ser vivificados, Senhor, renovados na fé, Pai. Nos ajuda, Deus, a compreender a Tua palavra, gera fé no nosso coração, Senhor, para que a gente possa viver, Senhor, tudo aquilo que nós cantamos e proclamamos, Senhor, a partir do púlpito dessa igreja. Em nome de Jesus, edifica as vidas, entra nos lares, toca os corações e as mentes, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar agora uma canção bem conhecida chamada Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Nós tocamos ela de uma maneira um pouco diferente. Seu Filho amado
Obrigado, Senhor, pelo sacrifício, Senhor, na cruz. Um sacrifício substitutivo. Não só morreu por nós, mas Tu morreu no nosso lugar, para assumir a nossa culpa e nos livrar da condenação. Obrigado, Pai. Receberam e aos que creram em Teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. Espírito de Deus testifica com receberam e aos que creram em Teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos os Teus filhos, somos os Teus filhos.
obrigado, Senhor, porque Tu nos escolheu, Senhor. Não fomos nós que escolhemos a Ti, foi Tu que nos escolheu, Senhor. E através da pregação do Evangelho, nós ouvimos a Tua voz, Senhor. Ouvimos a Tua voz e Te atendemos, Pai. E hoje nós estamos aqui, Senhor. Nós podemos ter esse sentimento, Deus, essa convicção, Deus, que o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos Teus filhos, Pai. E ninguém pode roubar isso de nós, Pai. A palavra fala, Senhor, que ninguém pode tirar nada, Senhor, da Tua mão. Nós estamos, Senhor, na Tua mão, seguros contigo, Senhor. Muito obrigado. Amém. Bom, nós vamos agora para os recados, passar alguns recados para vocês. E logo em seguida, então, nós teremos a nossa pregação de hoje com um convidado muito especial, que é o pastor Tiago Melo, meu amigo. Para nós é uma satisfação poder ouvir da boca dele o Evangelho, a palavra de Deus. Eu espero que essa palavra edifique muito a tua vida. Amém? Muito boa noite. Queria deixar aqui alguns avisos com vocês, fazer alguns convites. Primeiramente, queria te pedir para tu deixar o teu like, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta, para que elas também sejam edificadas, assim como você está sendo edificado nessa noite por essa mensagem. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no nosso canal no YouTube, e ele pode ser reproduzido depois. Também queria te convidar, nós temos 2 reuniões que acontecem no meio da semana. Uma delas é na terça-feira, às 22 horas, nós temos uma reunião de oração. Se você tem pedidos de oração, ou você gostaria de orar junto com a gente, de forma comunitária, a gente tem um grupo no Zoom que a gente se reúne para orar juntos. Cada um ora por um motivo, a gente levanta os motivos de oração ali da semana, e a gente tem um tempo de oração, de abrir o coração, ali no Zoom, às 22 horas da terça-feira. Se você gostaria de se conectar com a gente, participar, envie o seu contato para nós, através da nossa página lá no Instagram, do direct lá no Instagram. Você pode mandar o seu contato para o nosso direct do Instagram. E a gente vai entrar em contato com você para mandar o convite aí do link. Então, na quinta-feira, nós também estamos estudando o livro Cristianismo Básico, que tem sido o pano de fundo dessa série de pregações com essa temática Religare. Esse livro Cristianismo Básico fala sobre a obra de Cristo, né, a plausibilidade da existência de Cristo, a necessidade do homem, e ele vai tratar assuntos de forma simples e profunda. Então nós resolvemos estudar esse livro, nós já estamos nos encaminhando para o final. Mas, depois que a gente terminar de ler esse livro, a gente vai começar a ler outros livros. Então você pode também se conectar com a gente, e a gente tem um grupo de leitura, né? Então a gente vai lendo vários livros aí no decorrer do ano. Além da pregação de domingo, do culto de domingo, da reunião de oração, nós também podemos ler e ser edificados mutuamente através ali da leitura. Tá bom? Também queria te encorajar a, nesse momento, pegar os dados da nossa conta bancária aqui e fazer uma oferta, fazer uma doação para a nossa igreja. Nós estamos envolvidos em alguns projetos sociais. A nossa igreja é uma igreja pequena, nós temos poucas pessoas, mas dentro daquilo que Deus tem repartido conosco, tem nos dado, nós também temos repartido com pessoas de forma generosa, né, o nosso sustento. Então nós estamos ajudando 2 famílias de venezuelanos refugiados que têm muita dificuldade, ainda mais nesse tempo de pandemia, de conseguir trabalho, né, acabam fazendo alguns freelancers, mas têm passado alguma certa necessidade. Então nós levantamos cobertores, roupas, alimentos, e temos ajudado então essas 2 famílias de venezuelanos. Além disso, nós temos os amigos do Projeto Graça, que é ali em Alvorada, que ajudam ali algumas comunidades carentes. Teve até uma comunidade ali na Vila Estocolmo, que foi muito atingida pelo temporal. Algumas casas foram destruídas, esses irmãos estão reconstruindo as casas que foram destruídas, têm cuidado das crianças carentes, das pessoas que estão ali em vulnerabilidade social. Esses irmãos têm ajudado e a gente tem ajudado eles, servido eles também. Então, se você quer ser generoso, quer praticar generosidade, quer praticar esse desapego, né, e servir o seu próximo também com as suas finanças, você pode fazer então um depósito na nossa conta, pode entrar em contato para fazer uma doação também de roupas, de alimentos
para que a gente possa amar o próximo não só de palavras, não só de uma filosofia cristã, de uma vida cristã, mas a gente quer viver o Evangelho de forma profunda, e isso implica em boas obras. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Então eu queria chamar agora o pastor Tiago Melo, para a gente orar por ele, para que ele possa trazer a palavra de hoje para nós. Muito obrigado, meu amigo, por tu estar aqui com a gente, expondo o teu tempo e nos servindo aí com a palavra de Deus. Obrigado de coração. Deus abençoe a tua família. Vamos orar por ti para que Deus te use poderosamente. Pai, coloca a vida aqui do meu amigo, pastor Tiago, que ele possa, Senhor, falar poderosamente aos corações nessa noite, Deus. Tu tem usado ele para edificar esta igreja aqui, a Igreja Batista Passo da Areia, que ele possa também ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para edificação, Senhor, e adorno da tua noiva, Pai. Nos abençoa, Senhor, com a tua palavra através do Tiago, Senhor. Fala, Senhor, e molda os nossos corações conforme a tua imagem e a tua semelhança, Deus, através da tua palavra. Em nome de Jesus, cuida da sua família, nesse tempo que ele está aqui servindo a gente, e abençoa ele grandemente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Como o pastor Jader disse, eu me chamo Tiago, né? Sou um discípulo amado de Jesus, lutando contra necessidade de aceitação, baixa autoestima, religiosidade e outras coisas mais. Sirvo na Igreja Batista do Passo da Areia e é uma alegria poder compartilhar com vocês uma palavra de Deus hoje, né? Quando o pastor Jader me fez o convite, ele pediu para que eu falasse a respeito de um tema que eu tenho estudado bastante desde o ano passado, quando eu fui convidado por alguns amigos para pregar em um retiro, cujo tema era os desafios da igreja cristã no século 21. Deste retiro, das palestras desse retiro, surgiu um curso chamado Fé Integral em um Mundo Light. Curso que eu tenho ministrado no nosso centro de formação bíblica aqui da Igreja Batista do Passo da Areia. E então o pastor Jader me pediu que eu compartilhasse um pouco a respeito desse tema, e é isso que eu quero falar com vocês nesta noite. O tema da nossa mensagem, portanto, será o cristão light. O cristão light. Da onde que surgiu essa ideia de falar sobre cristianismo light? Nos meus estudos sobre os desafios da igreja cristã no século 21, eu descobri um autor chamado Henrique Rojas, que é um psiquiatra espanhol de Madrid, que escreve diversos livros com temática de psiquiatria e psicologia, mas também escreve alguns livros na temática humanística. Dentre eles, um livro chamado, em português, O Homem Moderno, a Luta contra o Vazio. Mas, na verdade, o título original em espanhol é El Hombre Light, ou seja, o Homem Light, né? E é deste livro, então, a partir deste livro, deste autor, que eu baseei, então, essa mensagem de hoje à noite. O Henrique Rojas diz que o homem moderno é essencialmente um homem light. Ele afirma que nós vivemos uma cultura light, né? E ele utiliza essa figura de linguagem partindo dos alimentos, né? Ele fala, por exemplo, nós temos café descafeinado, né? Leite desnatado, enfim, alimentos que são, mas que não têm a substância. Então, a partir disso, ele traça a ideia do homem light, ou seja, um homem suave, um homem ligeiro, sem riscos, né? Que procura sempre a segurança em primeiro lugar, o prazer garantido. Ou seja, é a cultura do efêmero. E o Henrique Rojas tem uma frase que eu gosto muito, que eu vou ler aqui, que fala o seguinte: esse homem moderno ou light tem os seguintes componentes: pensamento fraco, convicções sem firmeza, asepsia em seus compromissos e indiferença sui generis feita de curiosidade e relativismo.
Assim, o homem moderno é frio, não acredita em quase nada e as suas opiniões mudam muito rapidamente. Nós estamos vivendo a era do descartável. E a pergunta que fica para nós como cristãos é, em meio a tudo isso, como que nós podemos viver e compartilhar a nossa fé? Será que a igreja tem se contaminado com o pensamento dos nossos dias? Pensamento do homem light? Será que nós como cristãos não temos nos deixado contaminar? Porque nós não podemos permitir que essas características do homem light entrem e contaminem a nossa maneira de viver o Evangelho e a nossa vida cristã como um todo. E essa introdução toda me faz lembrar de um texto bíblico que está lá em Romanos, capítulo 12, o verso 1 e o verso 2, que eu quero ler para vocês. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2 dizem assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se moldar ao padrão do mundo é muito mais fácil do que a gente pode imaginar, queridos. E nós não podemos ser cristãos light, muito menos uma igreja light. Por isso eu quero que a gente olhe para aquela frase do Henrique Rojas, que eu acabei de ler, olhando para as 4 características que ele dá para o homem light, né? E trazendo isso para a nossa vida cristã. 4 características que nós devemos evitar para não sermos cristãos light. Primeira característica, um pensamento fraco. Pensamento fraco. Oséias, capítulo 4, versículo 6, a primeira parte do versículo fala assim: o meu povo foi destruído, porque lhes faltou conhecimento. Deus falando a respeito do seu povo, dizendo que o povo foi destruído, porque faltou conhecimento. Segundo Rojas, o homem moderno se alimenta de notícias sem fazer uma síntese para buscar o sentido delas. O homem moderno não critica e por isso se torna uma presa fácil para qualquer espertalhão que saiba articular bem o seu discurso de marketing. Um exemplo disso são aquelas fake news, ou aquelas promoçõezinhas de WhatsApp que as pessoas repassam sem nem saber se aquilo é verdade ou não. Semana passada eu recebi de 3 pessoas de confiança uma mensagem no WhatsApp dizendo que a 3 Corações estava dando uma cafeteira para quem respondesse um questionário lá. Só que como eu já estou um pouco ressabiado com essas coisas, eu fui procurar para ver se aquilo era verdade ou não. E eu descobri que aquilo era mais uma dessas fake news modernas aí, para nos pegar numa armadilha aí, para entrar um vírus no celular, enfim, né? Então, queridos, o ser humano moderno, o homem moderno, light, ele não busca a origem das notícias que ele lê, ele simplesmente lê e repassa, né? E o Rojas ainda acrescenta dizendo que o nível de leitura do homem moderno é praticamente mínimo. Mínimo. E, queridos, isso infelizmente não está muito diferente da realidade de muitos cristãos com as suas Bíblias empoeiradas, abertas no Salmo 91. Eu conheço muitos cristãos antigos, piedosos, que deixam lá a Bíblia aberta como se aquilo fosse trazer uma espécie de boa sorte para casa, né? Fosse abençoar a casa, a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas muitos deles não sabem nem o que está escrito no Salmo, apesar de ficar o Salmo aberto por anos na casa deles pegando poeira. Quando eu comecei no seminário, eu me lembro que o professor,
chegou e perguntou para aqueles vocacionados, éramos 28 na turma. Ele perguntou assim: quantos de vocês aqui já leram a Bíblia toda pelo menos uma vez? Pelo menos uma vez. E notem bem, não eram cristãos novos, eram pessoas vocacionadas indo para o seminário estudar teologia. Dos 28, eu tenho a tristeza de dizer que apenas 6 levantaram a mão. E eu não era um destes 6. Não tinha lido a Bíblia toda nenhuma vez. Nenhuma. Quantos cristãos nunca leram a Bíblia toda? E hoje em dia nós temos ferramentas, sabe? Tem aplicativo, tem planilha que nos ajudam nisso. Nós podemos ler a Bíblia toda em um ano. Certa vez eu ouvi um pastor amigo meu, grande amigo meu, de outra denominação. O mesmo pastor que me disse que pregava sobre Apocalipse porque tinha medo de perder a salvação. Esse meu amigo, ele disse com alegria que ele dava graças a Deus que ele nunca tinha lido a Bíblia toda, nenhuma vez. Porque quando ele abria a Bíblia, Deus falava algo novo para ele. E eu pensei assim, Jesus tem misericórdia. Porque você pode ler 100 vezes o mesmo texto, se você ler pela 100ª, Deus vai te falar algo novo também. Você não precisa não ler a Bíblia para Deus te falar algo novo. Mas esse meu amigo pensava que não ler a Bíblia era uma bênção para ele como pastor. Mas eu li uma frase certa vez que diz o seguinte: o homem age pelo que diz, diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. O homem age pelo que diz, diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. É por isso que a leitura da Bíblia precisa ser prioridade na vida de todo discípulo de Cristo. Mas não aquela leitura como alguém que lê um jornal ou uma revista, né? Mas aquela leitura que molda o nosso caráter, né? Aquela leitura que não apenas nos informa sobre Deus, mas que nos transforma em pessoas mais parecidas com Jesus, mais parecidas com Deus. Eugene Peterson, no seu livro Maravilhosa Bíblia, ele afirma com propriedade o seguinte: ao ler a Bíblia, acabamos entendendo que aquilo de que precisamos não é primordialmente da ordem da informação, dados sobre Deus e sobre nós, mas da ordem da formação, o que nos molda e transforma em nosso verdadeiro ser. Eu conheci uma irmãzinha, quando eu estava plantando igreja numa outra cidade do interior, que ela não sabia ler. Mas ela fazia questão que todas as semanas eu e minha esposa fôssemos à casa dela e lêssemos a Bíblia para ela, e ela memorizava os versículos com alegria. Pensa, ela não sabia ler e tinha prazer que outras pessoas lessem para que ela pudesse memorizar. E nós que sabemos ler, que temos tempo, oportunidade, muitas Bíblias em casa, muitas vezes a gente não lê e ainda inventa desculpas para dizer que não teve tempo, que não pôde, enfim. A verdade é que o povo de Deus não tem dado verdadeiro valor à sua palavra. E com isso tem surgido uma leva de cristãos light, com pensamento fraco, incapazes de reagir, de criticar, de analisar, de argumentar. E até quando que a igreja vai agir assim? Querendo impactar o mundo, mas sem conhecer a palavra de Deus. Lembra o que o versículo de Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz? O povo perece porque não tem conhecimento. E onde que está o nosso prazer, amados? Salmo 1, versículo 1 diz: feliz é o homem, bem-aventurado o homem, cujo prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ler a Bíblia, meditar na Bíblia, orar a Bíblia, viver a Bíblia, eis o caminho para que nós possamos nos tornar
cristãos integrais, com substância, com sabor. Então, a primeira característica que nós devemos evitar, para não sermos cristãos light, é o pensamento fraco. E a segunda característica, que tem muito a ver com a primeira, é ter convicções, mas sem firmeza. E aí eu me lembro de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, Jesus vai falar sobre dois homens. Um que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, e outro que ouve a palavra de Deus e pratica. Ele fala que o primeiro homem é como alguém que construiu uma casa sobre a areia, e aí quando vem qualquer vento de dificuldade, a casa cai. Mas o segundo, aquele que pratica, é semelhante a alguém que construiu a casa sobre a rocha. Pode vir o vento que for, aquela casa não vai cair. Não vai cair. Essa segunda característica, como eu falei, é consequência natural da primeira. Se o nosso pensamento é fraco, certamente as nossas convicções nunca serão firmes. Nunca serão. Pedro advertiu o seguinte em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ele fala assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas para estar preparado para responder, nós precisamos saber pensar e argumentar. Ou seja, é preciso que você estude, se prepare, leia. Também exige santidade, intimidade com Jesus. Nós não podemos falar daquilo que nós não conhecemos. Cristãos que não possuem firmes convicções podem ser levados por qualquer vento de doutrina. Por isso que eu me lembro da questão da casa na areia e na rocha. Quando vem um vento da doutrina falsa, aquele que não está firmado nas suas convicções, ele cai. E é por isso que muitos jovens, quando entram na faculdade, na universidade, acabam sendo presas fáceis e são facilmente manipulados, enganados, ludibriados por argumentos falsos, mas extremamente convincentes, de professores e colegas, e por fim acabam se desviando da fé. Muitos também abandonam a fé quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, quando vem o vento sobre a casa, porque a sua casa estava construída sobre areia. Então a tempestade vem e os alicerces não resistem. Nós precisamos estar firmados na rocha eterna que é Cristo. Nós não podemos negociar e nem abrir mão dos nossos valores. Nós devemos amar a palavra. Nós precisamos estar armados com a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Nós precisamos saber utilizar bem a nossa espada, que é a Bíblia. Somente assim nós seremos cristãos integrais, com firmeza nas nossas convicções. Então, a primeira característica é o pensamento fraco. A segunda, ter convicções, mas não ter firmeza. E a terceira característica é a falta de compromisso. Falta de compromisso. Eu quero ler um versículo com vocês que está lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, o versículo é o 25, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse talvez seja um dos grandes problemas dos nossos dias, queridos. A falta de compromisso. Falta de compromisso. As pessoas não querem mais se comprometer, isso em âmbito nenhum das suas vidas. E nós vemos isso tanto nas instituições quanto nos relacionamentos. A modernidade líquida, que é um termo de outro autor, o Bauman, fala sobre esse assunto.
semelhante com o Rojas, a modernidade líquida, ela tem produzido pessoas sem vínculos. Ao mesmo tempo que é muito fácil você se conectar e se desconectar o tempo todo, nada dura muito, nada é permanente. E o pior é que tem cristãos nos nossos dias querendo se relacionar com Deus e com as coisas de Deus dessa forma, sem compromisso. Não tem compromisso com o horário, não tem compromisso com liderança, não tem compromisso com as pessoas, não tem compromisso com os irmãos. Ou pior, ficam pulando de igreja em igreja, não tem compromisso nem com a igreja. E às vezes as pessoas querem servir a Deus dessa forma. Querem servir num ministério dessa forma, sem ter compromisso. E é certo que isso não vai funcionar se for dessa forma. As pessoas não realizam as tarefas que lhes dão para fazer, não respeitam autoridades espirituais, não respeitam a palavra de Deus. E essa asepsia nos compromissos se reflete tanto na forma vertical, ou seja, na nossa relação com Deus, quanto na forma horizontal, na nossa relação com as pessoas. Por isso que coisas como amar incondicionalmente, dar a outra face, caminhar a segunda milha, perdoar 70 vezes 7, são coisas muito distantes para as pessoas da nossa época. Porque isso exige compromisso. Compromisso. Agora, o Rojas usa o termo asepsia. O que é isso, né? Asepsia é uma palavra que vem do grego. E ela é dividida, né? A primeira letra, a letra A, significa ausência ou privação ou negação. O termo sepsis, que é o meio da palavra, tem como significado putrefação ou podridão. E finalmente o final da palavra, as duas últimas letras, o sufixo ia, é um sufixo usado para substantivos abstratos da medicina. Por exemplo, cardiologia, pediatria, né? Ou seja, asepsia significa desinfecção. Ou seja, é todo aquele cuidado que a gente tem para não pegar uma doença. Uma ilustração bem simples e bem comum para nós nos nossos dias. A gente vive passando álcool gel nas mãos, lavando as mãos, usando máscara. Tudo isso é asepsia. A gente está se prevenindo para não se contaminar com aquilo. E as pessoas da nossa época têm todo esse cuidado para não se contaminar com os compromissos. Então é uma asepsia de compromisso. Elas se cuidam para não se envolver profundamente com ninguém nem com nada. A lógica para esses cristãos modernos é a do mínimo esforço. Não dá para conceber comunhão verdadeira, amor fraternal, discipulado nesse cristianismo light. Onde os compromissos são superficiais, onde as pessoas não se conhecem a fundo, onde grande parte das pessoas não quer se envolver de maneira profunda com ninguém. Por isso que muita gente procura igrejas grandes, onde elas não são conhecidas e elas podem entrar e sair sem que ninguém fale com elas. Porque elas não querem compromisso. Não querem que ninguém saiba da vida delas. Não querem fazer discipulado. E o que falar sobre casamento nesse contexto, queridos? O Bauman, analisando a fragilidade dos laços humanos, ele chega à conclusão de que a modernidade líquida, ela traz consigo o amor líquido. E a definição, então, romântica do até que a morte nos separe, do felizes para sempre, isso já não existe mais. Os laços modernos, eles são frouxos, justamente para que possam ser desfeitos a qualquer momento. Os relacionamentos são descartáveis, podem sem constrangimento algum ser trocados quando a conveniência precisar. E a sociedade de consumo que a gente vive contribui muito para isso. Uma autora chamada Catherine Jarvis, ela chama isso de relacionamento de bolso. Relacionamento de bolso. Uma relação de bolso
é primordialmente instantânea, disponível, fluida, descartável, líquida. O Bauman diz que, presta atenção nisso, quando a qualidade decepciona, você vai procurar a salvação na quantidade. Quando a qualidade decepciona, você procura a salvação na quantidade. Então, quando a duração não é disponível, é a rapidez da mudança que vai te redimir. É por isso que os jovens ficam trocando de relacionamento rapidamente, para não sentir a perda do último, né? O mundo moderno está dessa forma, mas isso não é nada novo. A Bíblia fala, lá em João, capítulo 4, sobre a história de uma mulher que Jesus encontra à beira do poço. E essa mulher era uma mulher que vivia trocando de relacionamento, pulando de relacionamento em relacionamento, para procurar ser feliz. Henrique Rojas chama isso de amor de desconto, tudo a preço baixo. Ligeiro, light, sem conteúdo, sem substância, sem rumo. E o pior é que às vezes os relacionamentos afetivos cristãos estão ficando exatamente assim. Seja nos vários namoros rápidos dos jovens, ou seja na grande quantidade de divórcio dos adultos. Há também a questão dos relacionamentos virtuais. Olha o que o Bauman diz sobre isso. Ele fala assim, em comparação com a coisa autêntica, pesada, lenta e confusa, os relacionamentos virtuais parecem inteligentes, limpos, fáceis de usar, compreender, manusear. E como disse um jovem que foi entrevistado a respeito disso, perguntaram para ele se ele preferia o relacionamento virtual ou frequentar bares e lugares para conhecer pessoas. Ele disse que preferia o relacionamento virtual. Por quê? Porque sempre é possível apertar, deletar e a pessoa some da tua vida. Sempre tem o botão de deletar. Mas essa superficialidade, queridos, também acaba interferindo no amor fraternal entre irmãos. E eu pergunto, qual que é a resposta cristã para essa sociedade líquida que mal consegue definir o amor? O pastor Ed René Kivitz considera 3 fatos. Ele fala assim, primeiro, o amor encontra o seu significado, não na posse das coisas prontas, completas e concluídas, mas no estímulo a participar da gênese dessas coisas. Ou seja, o amor não é algo que vem pronto, mas ele nos convida a começar uma caminhada. Segunda coisa que ele fala, o amor não é um caminho de satisfação, mas de transformação e realização. Ou seja, eu não tenho que procurar me satisfazer no amor, mas ser transformado e satisfazer e realizar o outro e aquilo que nós temos em comum. E terceiro, o amor não é um episódio, mas é uma caminhada em comum. Segundo ele, a sociedade anticristã não vive da negação do que é cristão, mas da deturpação. Para deturpar, você priva, exacerba, ou seja, exagera, ou distorce. Portanto, o amor líquido é uma falsificação do amor sólido. Isso é, para conspirar contra o amor, o diabo não precisa semear o ódio, porque se ele semear o ódio, a maioria das pessoas não vai querer. Ele simplesmente precisa semear um amor falso, o amor líquido. Eu concordo com ele. Eu concordo com o pastor Ed René. O diabo ele não quer acabar com a igreja. Ele simplesmente quer tornar a igreja líquida, light. Porque dessa forma ele vai gerar discípulos light, sem amor verdadeiro por Deus, sem amor pelo próximo e sem compromisso com a igreja. E a quarta e última característica é a indiferença, feita de curiosidade e relativismo. Lá em João 14, versículo 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não está dizendo que ele é uma das opções. Ele fala que ele é a única.
Para as pessoas de hoje em dia, onde tudo é relativo, fica difícil entender esse tipo de coisa. Como que nós podemos afirmar verdades sólidas, como essas que Jesus disse em João 14,6, num mundo líquido onde tudo é ajustável? E a consequência disso tem sido desastrosa, porque tudo convida ao descompromisso. Segundo Rojas, paixão de sensações e morte dos ideais, apoteose da indiferença pura e, ao mesmo tempo, do desejo de experimentar 1000 sensações diversas e excitantes. Frases como, eu vou lá ver qual é, ou isso não tem nada a ver, são cada vez mais comuns entre os cristãos. E muitos cristãos e igrejas pensam que a solução para isso é abrir concessão sobre questões essenciais da palavra de Deus. Para que eu possa alcançar os perdidos, eu preciso relativizar um pouco as verdades da Bíblia. Mentira. Mentira. Porque esse tipo de evangelho não alcança os perdidos. Ele apenas gera cristãos extremamente flexíveis, sem forma, sem convicções, sem compromisso, sem firmeza. Cristãos light, fracos, sem substância, sem sabor. Em alguns casos, portadores de anorexia espiritual. E falando em indiferença, ainda tem a questão daquele cristão que não se dói com a dor do outro, que não se importa com o sofrimento alheio, que não ama como Jesus amou. Nós não podemos nos deixar contaminar, queridos. Nós precisamos de conhecimento da palavra, firmeza nas nossas convicções, compromisso e amor por Deus, pela igreja e pelo próximo. Nós não podemos ser discípulos light. Nós não podemos ser igreja light. Amém? Eu quero orar com você, pedindo que Deus nos ajude, para que a gente possa vencer essas 4 características do homem light. E para que nós possamos ser cristãos integrais nesse tempo em que vivemos. Querido Jesus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra, e o Senhor nos mostra, Pai, aquilo que nós precisamos mudar em nossas vidas. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor faça como o salmista pede, que o Senhor venha sondar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau, para que a gente possa se converter desses maus caminhos. E Pai, se entre nós há algum irmão que está, Deus, cultivando essas características do homem light na sua vida, eu te peço que o Senhor venha mostrar o que precisa ser mudado. E o Senhor venha nos dar força para que a gente consiga vencer. E o Senhor venha nos dar, Deus, conhecimento da Tua palavra. O Senhor venha nos dar um pensamento forte. O Senhor venha nos dar convicções firmes. O Senhor venha nos dar compromisso, Deus, com a Tua palavra, com a Tua igreja e com os irmãos. E o Senhor venha nos dar um coração que não seja indiferente, mas um coração que ame como o Senhor ama. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, muito obrigado.